Eu gostaria muito de perguntar sobre a dificuldade, talvez, de colocar esse filme dentro de uma caixinha digamos, num mercado em que isso é necessário, porque eu achei curioso vendo já o marketing do Serial Kelly, enfim, né, sendo divulgado em redes sociais contra ele e tudo mais. Eu vejo sempre ali uma descrição que faz esse filme orbitar entre o terror e a comédia. Mas eu acho esse filme um tanto indefinido em termos de gênero, mas acaba sendo uma necessidade de mercado, né? Você catalogar o que você fez dessa maneira. Quando você vai correr atrás de editais, acho que o gênero é uma coisa solicitada. Quando você vai publicizar esse filme, quando ele chega nos cinemas, como você vai colocar numa plataforma de streaming, o gênero é sempre essa coisa que persegue. Eu queria saber de você quanto a isso, se existe, se para você existe mesmo essa indefinição sobre que gênero é esse filme ou as coisas são mais claras? Eu acho formidável essa pergunta, porque, basicamente, assim, fazer uma comédia ao mesmo tempo, assim, quando eu falo comédia, eu falo uma paródia, que a paródia é uma crítica, de uma certa forma, e a paródia, ela tende a subverter. Se a gente trabalha com alguns clichês, é diferente de filmes que fazem pastiche, ou seja, que fazem reverência, né? Tanto que algumas pessoas tentam comparar com cenas de Tarantino, com cenas de seu... Não, o filme é uma paródia de gênero. Só que é dentro de um contexto de um Brasil profundo. Quando eu desloco isso para um Brasil profundo, esses gêneros misturados, aí a gente cria esse espelho fragmentado, entendeu? Assim, de algo que eu concordo com você. É uma tragicomédia social, entendeu? Assim, com camadas profundas e camadas também patéticas. Então, assim, o que eu posso te dizer, o que mais, se você pega Fargo, qual é a definição de Fargo? É um filme policial, né? Os irmãos Coen, eles têm uma, por exemplo, se o primeiro filme, eu não estou me comparando de forma alguma os irmãos Coen, mas se os irmãos Coen tivessem o primeiro filme deles fosse Fargo, né? Que já tem uma trajetória de um filme noir, o filme dele, filme policial, filmes policiais, ou seja, assim, essa categorização ela vai se dando com o tempo, né? O que eu vendo teatro, então assim, eu tenho eu gosto muito do excesso. Na realidade, eu acho que o excesso esconde coisas, Uhum. camufla coisas, né? Então, inclusive no Nordeste a gente brinca dizendo que para Lampião menos é morte, para o cinema menos é mais. Uhum. Se você entra dentro de uma igreja que tem muitas flores, que a fé e a devoção ela é porque o padre vai no terreiro de candomblé à noite. Então, assim, a gente tem uma coisa de uma fabulação. E aí eu posso colocar o Kerry como essa jornada fabular por um Brasil profundo, assim, pelo menos dentro do estado de Alagoas, dentro do estado de Alagoas. Ixi, ué, alô? Não, não tô. Desculpa, querido. Não imagino. Depois eu mexo na edição. Foram várias referências, na realidade, assim, eu acho que essa categorização é uma categorização mais de mercado, né? Uhum. Mas na pesquisa, eu e Marcelo Caetano é corroteirista comigo, a gente foi vendo, de uma certa forma,
foram dois momentos de pesquisa, né? Um momento de pesquisa em 2010, onde tinha uma espiral de consumo. Então, a gente estava vendo um sertão extremamente colorido, as pessoas, inclusive a carreira da Gabi, estava estourando muito, né? Vindo dos Jurunas, indo para a novela, né? E em 2012 a gente faz a segunda pesquisa no sertão, 2013 basicamente, a segunda pesquisa no sertão, aonde as novas igrejas pentecostais, a pobreza já estava instaurada, as novas igrejas pentecostais elas já estavam dando uma premissa do que viria, né? E a trajetória é sempre fixa da Kelly, é uma trajetória basicamente de uma personagem que o público vai decidir se ela é serial killer ou não, Uhum. se ela é serial killer ou não. Então, eu gosto muito de pensar nesse filme como um filme anárquico dentro dessas referências, né? E bebendo de muitos gêneros, na realidade, inclusive da porno chanchada. Uhum. E sobre ainda sobre esse ponto de definição, embora você já tenha dado uma palhinha, que eu acho que também reflete muito essa minha próxima questão, a Kelly também me parece, de certa forma, um enigma. Acho até curioso o filme fazer esse trocadilho, né? No seu título é Serial Kelly, mas eu acho que também poderia ser, por exemplo, Sereia Kelly, porque uma vez que esse filme ele também se insere nesse território fabular, é uma personagem quase como se fosse também ali uma materialização de uma sereia do sertão. O prólogo, a cena inicial dela é matando, né, um homem, um amante no mar, e aí ela sai, de certa forma, vai também conquistando e eliminando homens ao redor. Então, ela se coloca numa maneira teórica como uma assassina em série, como uma serial killer, mas no campo fabular ela poderia ser uma sereia, digamos assim. Eu quero muito saber sobre as discussões que você teve com o Marcelo, no sentido de como, enfim, construir e colocar a Kelly em cena, até porque também ela é uma personagem que, em grande parte dessa narrativa, ela vive orbitando também, né? Passando, ela quase não para, né? E sempre que quando ela para, existe ali a inserção de flashbacks ou de cenas que se passam num futuro próximo, né? Digamos assim. Então, eu tenho curiosidade de saber também sobre como O foi a roteiro construção. ele morre para que a imagem nasça, né? Então, nesse processo, ela afoga o George no Rio São Francisco. O Rio São Francisco ele é uma serpente, ele é conhecido como o Rio Alpará, que é um signo do feminino, que é também da Iara. Você está completamente correto nessa relação, ou seja, é da jiboia também. E a tecnologia, quando a gente chega em Paulo Afonso, tem uma estátua que é um touro pisando na jiboia, ou seja, a tecnologia da hidrelétrica dominando a força da natureza do rio. Então, aquela roupa dela vem muito da composição da Kika, né? Da direção de arte e da figurinistica. Então, assim, vem muito dessa camada de cobra, dessa pele de cobra, de se vestir para matar, entendeu? Assim, e vem dessa relação com o rio, né? E que ultrapassa, de uma certa forma, o roteiro. Aí já vem a colaboração de outros artistas, dos artistas que estão no redor. Mas ela é essa pulsão também, assim, ou compulsão, né, assim, de desejo e morte. O tempo inteiro. Essa personagem ela nasce trágica. A E gente algo, ri do patético que está ao redor dela. Uhum. Não, algo que eu queria pontuar é que é, eu tenho alguns conflitos com ela porque ao mesmo tempo que ela parece ser inserida em um contexto amoral, parece que também ela carrega uma questão de
de ser feminina e feminista também. E o filme ele traça ali um paralelo que para mim é uma segunda protagonista, né, a Fabiola, que é interpretada pela Paula Cohen, e é de certo uma presença que, na minha perspectiva, acaba contribuindo, colaborando para que dentro dessa moralidade, dentro dessa fábula, exista ali algumas consequências, digamos, mais palpáveis. Até a Kelly tem um momento que fala diretamente com a Fabiola, né? Doutora, sabia que tem um lugar no inferno para a mulher que mata a mulher? Então eu Uma que também não queria, ajuda a outra. que não ajuda uma outra mulher, desculpa, isso. E eu queria que você comentasse sobre essa questão que já é bem moral, né, dentro dessa história e para essa personagem também. Aí a gente volta para o roteiro, porque é a construção de um mito, Uhum. né? E isso está bem claro. E todos os mitos precisam morrer. Porque Porque. o mito ele é conservador. Uhum, O mito tem uma função conservadora, mesmo que seja um mito amoral, uhum, né? No caso da Kelly, a gente foi percebendo e da relação dela com a Fabiola e o trágico está exatamente nessa relação de que eu nunca construiria uma personagem white savior para Kelly, né? E também eu acho que ela está utilizando as armas também do masculino, né? Então, assim, ela também não é uma vingadora, ela apenas elimina a violência que ela vê na frente dela. Agora, chega-se num momento que a gente tem tantos atravessamentos no corpo da Kelly, como o gênero, a raça, a própria liberdade em ser mulher num território extremamente machista, que a subjetividade dela, a gente precisa vê-la de forma mais subjetiva, né? Ver algumas marcas. E aí foi um processo de compreensão de filmes aonde as protagonistas eram assassinas mulheres, como Monster, como a gente precisa saber de onde vem isso, mesmo que a gente passe superficialmente, porque tanto o erotismo quanto, por exemplo, eu fui assistir uma peça, eu tenho uma mentora que é Eliane Roberto Moraes, que é a maior estudiosa do Bataille e do Marquês de Sade, né? E eu levo sempre as coisas que eu faço para ela, né? A gente foi assistir uma versão de teatro do Saló. E eu perguntei para ela por que não funciona. No Pasolini funcionou, no teatro não funcionou. Aí ela disse assim, porque existiu uma subjetividade muito grande nas personagens. Quando você cria personagens com uma subjetividade muito grande, você individualiza. Está acontecendo apenas com aquela pessoa. Então é uma medida muito tênue. É uma medida muito tênue, Alex, assim, porque também eu precisava gerar empatia com a minha heroína ou minha anti-heroína. Eu precisava gerar essa empatia. O filme ele vai seguindo a jornada dessa mulher, entendeu? Assim, então, inclusive a comédia, eu acho que sofre um preconceito muito grande, né? Assim, já me perguntaram isso antes da pandemia, enquanto o projeto estava ainda em desenvolvimento, por que uma comédia, gente? Porque comédia é paródia, paródia é um recorte e uma suspensão. A teatralidade é um recorte e uma suspensão. Quando a gente vê um show de drag, ela está criticando, basicamente, né? É um espetáculo de crítica ao que ela está fazendo. É quase um distanciamento brechtiano, entendeu? Assim, não sei se eu estou sendo muito acadêmico, eu não gostaria de ser acadêmico, eu gostaria de falar com o coração, porque eu acho que é um filme que eu quero muito que tenha alcance. E para mim o que importa é que essa mensagem ela chegue assim. O trágico para mim
O mais trágico é essa fala que você colocou. Existe um lugarzinho no inferno de mulher que não ajuda a outra. Eu trago isso para todas as questões da pró-diversidade e das pessoas que, como eu, lutam pela liberdade, pelo marco civilizatório. A gente precisa se juntar. A gente precisa se juntar, né? O filme é uma alegoria. Acho que o Tarantino já disse isso 1000 vezes, já foi criticado 1000 vezes pela violência dele, mas todo filme é uma alegoria, né? Mas é um espelho também da sociedade, assim. É um Uhum, espelho é um espelho, é um espelho. uhum, Então, assim, eu gostaria de que, alguma forma, a gente se reconhecesse nesse espelho, mesmo que ele tivesse todo quebrado. E não é uma identidade fílmica, eu acho que pessoas muito mais. A história do cinema brasileiro é uma história dessa busca, né? uhum. É uma história dessa busca, né? Sim. E eu fui influenciado por muitas pessoas que eu amo, assim, e que são brasileiros, e que tem também muita gente fora, sabe, assim, muita gente, o Kinsey Sink Drama na Inglaterra. Eu adoro os filmes do Mike Leigh. Eu adoro drama social, entendeu? Assim, eu adoro a consciência ou a tomada de consciência de personagens que têm uma vida cotidiana banal, sabe? Assim, Uhum, então, eu acho que a construção dessa dupla, né? Porque eu acho que a Kelly não sabia o que era uma serial killer também. uhum, Fabiola sabe. Por isso que ela fala, ela diz essa fala, uhum. né? Nesse Eu, sentido, ela é mais feminista. A delegada ela é mais feminista do que a Kelly. uhum, Mas a Kelly tem, como todo assassino em massa, tem uma, tem uma marca uhum. e tem uma ética. Sim. É, no início da nossa conversa, você falou sobre os processos iniciais desse roteiro e me chamou a atenção que você já fez menção da Gabi Amarantos, nesses processos iniciais. E minha próxima pergunta era justamente sobre a escalação dela como Kelly. Enfim, ela tem as suas vivências também como atriz, recentemente esteve, inclusive, em uma novela, em outras também, no cinema fez algumas participações, mas aqui é a primeira protagonista dela no cinema. E ao mesmo tempo que a Kelly é uma personagem que tem características de Gabi Amarantos, características físicas e também características de talento, como a questão da voz, é também uma personagem muito distante dela. Então, como foi vê-la fazendo a Kelly, se de fato ela estava nesse projeto desde dos estágios iniciais, enfim, como foi pensá-la, né, como Kelly? A produtora Vânia Catani fez um convite a ela, né? Então, assim, e a gente foi se aproximando e a gente teve um encontro, um almoço. E quando eu olhei no olho da Gabi, eu disse: é a Gabi. E a gente precisa adaptar esse roteiro. Tá caindo meu microfone, mas faz parte. Eu adoro o, o acaso. É. E esse roteiro ele é adaptado não só porque assim eu filmo baseado no roteiro, mas assim buscando muito a espontaneidade, né? Então assim a Gabi foi um presente na realidade, assim a gente trabalhou muito a gravidade da voz dela e o não sorriso, né? Assim, e ela teve que se despir de uma persona para gerar uma outra persona. É diferente, por exemplo, do Nasce uma Estrela, né? Não tirando o mérito jamais da Lady Gaga, né? Assim, ela começa o Kelly com uma persona, mas ela retorna à origem e a gente vê essa reconstrução dessa persona através das marcas, né? Dessa trajetória.
Então é quase como se a gente presenciasse essa estética que termina quase Tina Turner no Mad Max 3, sabe assim? Confrontando os homens com o próprio corpo e com a própria voz, sabe assim? Né, antes de me Então, despedir, eu quero. oh, tá tão bom conversar com você. Ah, que ótimo. Não vai É embora, que, não. é que o Zoom ele tem um tempo limitado, eu acho que daqui a pouco ele já vai sinalizar que está acabando. Mas eu não gostaria de partir sem perguntar sobre um próximo projeto de longa-metragem que eu vi que você já. Eu não sei se ele está em processo de desenvolvimento, se já está para ser filmado, que é Lili e as Libélulas, que tem a Denise Weinberg e também a. Deixa eu não ter o nome aqui, desculpa. Foi, foi A mudado, Derla né? Zanel. Ah, foram É, a trocando. Berta, a Denise não pôde e a Hum, Berta não está. Esse projeto ele demorou 11 anos para ser captado. hum, Então, assim, a gente acabou filmando depois do Kelly, né? Chama Lili as Libélulas, ou As Libélulas, ou hum, A Libélula. A gente ainda está vendo. A gente está em fase de pós-produção dele, vai ser lançado ano que vem. E eu estou dirigindo uma peça de teatro aí no Rio, hum, que se chama Memórias de uma Manicure, e é de uma produtora que chama Bonecas Quebradas Teatro. E aí eu retorno ao universo trans. Eu hum, retorno um trabalho profundo, assim, desde 2002, né, que eu desenvolvo esse transver o mundo, esse aprendizado de transver as coisas que elas me ensinaram, a não apenas sobreviver, mas sobreviver e comemorar, né? A celebrar a existência, porque hoje fazer cinema é um milagre. eu concordo. Mas sobre o Libélulas, então, quais são as novas As atrizes atrizes atuadas? Roberta Gretchen, Hum, Carmen Soares, hum, Nathalie Rocha, Divina Núbia, eu estou esquecendo Divina Valéria, a gente tem a gente tem também o Léo, a gente tem um elenco enorme trans, uhum, a maioria da comunidade LGBT, mas é a trajetória basicamente, principalmente da nossa protagonista, que se chama Aretha Sadiq, uhum. que faz a Miranda, Ah, né? sim. Bom, né? Preciso me despedir. Obrigado pela conversa, foi um prazer conversar sobre o serial Kelly, que vai estrear dia 24 de Deixa eu só novembro. falar que elas vão ficar com muito tristes. Tem a Aretha Ah, Sadiq, tem a Claude, tem a Maite Schneider, uhum, tem tantas pessoas assim que eu gosto e foram tão importantes para o Lili, falo o Lili no masculino, que é o filme, uhum, e toda a equipe da Preta por Ter Filmes. Então, assim, eu quero agradecer a Bananeiras, Bananeira Filmes, em nome da Vânia Catani, e o meu próximo filme, Lili e as Libélulas, com a Juliana Vicente. uhum. Obrigado, querido. Obrigado. No lançamento dele, espero falar com você então novamente. Obrigado, viu? Eu espero também, será um prazer. Um abraço, bom fim de semana. Até a próxima. Para você também, Alex. Tchau. Tchau.